Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do Educação em Rede, um programa da Universidade Estadual do Maranhão em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Governo do Maranhão. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, o futuro profissional. Você já ouviu falar dos cursos de educação à distância? Existem ofertas aí, pessoal, de cursos técnicos, de graduação, pós-graduação e também de aperfeiçoamento profissional. E eu estou falando isso porque no próximo mês, no dia 27 de novembro, é comemorado o Dia Nacional da Educação à Distância. E como a gente está um pouquinho mais de um mês aí para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, época em que vocês aí que estão estudando vão escolher o futuro, profissional, a sua futura profissão, a nossa missão hoje é falar um pouco sobre as vantagens de optar por essa modalidade de ensino. Para quem não sabe, no dia 27 de novembro, daqui a exatamente um mês, é celebrado aí o Dia Nacional da Educação à Distância. A data foi instituída pela Associação Brasileira de Educação à Distância e comemorar essa data mostra o cenário da educação à distância no Brasil. Nos últimos 10 anos, esse cenário cresceu cerca de 5 vezes, pelo menos a busca de pessoas interessadas nessa modalidade de ensino. Mas você sabe como é que funciona? A gente vai exibir agora uma entrevista com o professor Luciano Sattler, que é doutor em administração, diretor de educação à distância da Universidade Metodista de São Paulo e membro do Conselho Científico e do Comitê de Educação Básica da Associação Brasileira de Educação à Distância. Nessa entrevista que você vai ver, ele fala sobre o cenário da educação à distância aqui no Brasil. Vamos ver. Para falar um pouco sobre o Dia da Educação à Distância, a gente vai conversar agora com o professor Luciano Sattler. Ele é doutor em administração, diretor de educação à distância da Universidade Metodista de São Paulo, reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, membro do Conselho Científico e do Comitê de Educação Básica da Associação Brasileira de Educação à Distância, membro do Conselho Deliberativo do CNPq e foi ainda o primeiro pró-reitor de Educação à Distância do Brasil. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui na Educação em Rede. Eu que agradeço, Tâmara. Prazer estar aqui. Para começar, professor, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a história da educação à distância no Brasil, como ela surgiu, e como ela tem se modificado com o passar do tempo. Se você me permite até estender um pouco mais, quando você estuda a história da educação à distância, alguns remetem no mundo ocidental às cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele ensinava as igrejas espalhadas ali, especialmente pela Ásia, Grécia e Europa, por meio das suas cartas apostólicas. Ali a gente costuma dizer que já temos um exemplo de educação à distância. E aqui no Brasil, nós temos aí, desde o início do século XX, vários exemplos bem-sucedidos dentro do contexto de educação à distância. Seja pelo rádio, seja por cartas, seja por manuais e equipamentos enviados às casas das pessoas, o Instituto Universal Brasileiro, radionovelas. E, é claro, chegando na década de 70, nós temos o Telecurso 2000, feito na TV aberta e alcançou resultados muito expressivos. Após a difusão da internet, e especialmente depois da LDB, que é de 96, e a regulamentação do artigo 80 da LDB, que foi basicamente a partir do ano de 2003, nós temos uma expansão da educação à distância, especialmente na educação superior. E aí, a partir do decreto 5622 de 2005, nós assistimos um grande movimento, um grande fenômeno, que é a educação à distância na educação superior. Agora, mais recentemente, nós temos a entrada da educação à distância, falando de educação formal, também no ensino médio, com a possibilidade dos 40%
da carga horária, né? Aliás, dos 20% de carga horária no novo ensino médio que podem ser ofertados à distância. Professor, o senhor acha que hoje as pessoas já conseguem ver o ensino à distância com mais confiança? Porque a gente sabe que durante algum tempo existia uma desconfiança geral, né? Eu lembro quando eu era criança, eu estudava, já se falava, né, que as escolas iam usar determinados métodos, onde a tecnologia seria usada para o ensino, e existia uma resistência muito grande. E o que o senhor acha que fez isso mudar, essa mentalidade mudar? Em 2019, a gente teve aí um censo que apontou que a procura, né, pelo ensino à distância atingiu níveis recordes, né? Inclusive, foi superior ao presencial, no nível superior. O que o senhor pode falar para a gente em relação a isso? Quando nós falamos de educação superior à distância, nós temos também um fenômeno em paralelo, que é o aumento do número de matrículas na educação superior como um todo, que a gente observa desde a mudança da regulação a partir do ano de 95. E aí, quando chega a partir de 2005, o fenômeno da EAD, é o que nos leva aí entre 2018 e 2019, ainda antes da pandemia, e as mudanças do próprio cenário brasileiro, da economia brasileira, em que você tem um maior número de ingressantes na educação à distância do que no ensino presencial. E isso, a seguir a tendência dos números antes da pandemia, demonstrava para nós que até o ano de 2024, metade da população universitária brasileira estaria na educação à distância. Com o fenômeno da pandemia, nós cremos que isso vai se adiantar em pelo menos um ano. Então, é muito provável que a gente chegue em 2023 com metade da população universitária na educação à distância. O que ajuda a explicar esse fenômeno é que, à medida em que mais pessoas se formam e obtêm bons resultados de empregabilidade, bons resultados de melhora de vida, elas percebem que não há tanta diferença entre elas fazerem um curso à distância e um curso presencial. Depende muito mais da qualidade da instituição e da qualidade da dedicação do aluno. Porque uma instituição de ensino superior que oferece um curso de graduação de qualidade ruim no presencial, geralmente o curso dela à distância vai ser pior ainda do que o presencial. E uma instituição que tem um compromisso com a qualidade no ensino presencial, ela vai ofertar uma EAD melhor ainda do que o ensino presencial. Essa é a lógica que a gente tem testemunhado. Isso tem ajudado a reduzir essa resistência que havia em termos da educação à distância. Agora, quando nós chegarmos, espero que chegue logo, após pandemia, a nossa expectativa é que essa resistência cultural tenha diminuído ainda mais. Certo. Professor, quando a gente fala em EAD, a gente está falando em democratização do ensino, democratização da educação. O grande desafio no ensino superior no Brasil e no mundo é que nós precisamos, por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos longe de atender as metas estabelecidas por nós mesmos no Plano Nacional de Educação, que agora em 2024 completa seus 10 anos, né? Então, nós não chegamos perto nem da taxa líquida de matrícula, nem da taxa bruta de matrícula. Se você comparar os países situados aqui na América Latina, por exemplo, nós estamos com a metade da população universitária que nós deveríamos ter, considerados apenas jovens de 18 a 25 anos. Nem falamos ainda dos adultos que precisam ter um curso superior e que não tem no Brasil, são dezenas de milhões. Então, nós temos uma dívida em relação à demanda da educação superior brasileira muito grande. Precisamos aumentar o acesso. Então, a educação à distância, ela é parte dessa estratégia de aumentar o acesso. A pergunta-chave é:
como aumentar o acesso e manter ou melhorar a qualidade. E esse é um desafio tanto no presencial quanto na EAD, tanto nas instituições públicas quanto nas privadas. É comum ouvir nas instituições públicas hoje muita reclamação porque o perfil do aluno teria mudado por causa da ampliação do acesso. Eu, pessoalmente, discordo dessa visão. Eu creio que o nosso papel enquanto educadores é justamente colaborar, especialmente com alunos que venham de contextos mais empobrecidos, para que eles consigam avançar mais em termos do seu desempenho acadêmico e do conhecimento a ser construído. Então, ampliar o acesso à EAD é estratégica nisso, e o grande desafio hoje do presencial e da EAD é como ampliar o acesso e aumentar a qualidade da oferta. Então, como a gente poderia caracterizar o perfil, né, desse aluno? Nós temos visto uma mudança no perfil do aluno da educação à distância. Ele, de início, ele era bem mais experiente, com mais idade, geralmente já sempre trabalhador, né? E agora a gente está vendo, a cada ano, reduzir a média da idade dos ingressantes na EAD. Então, assim, ainda é um público um pouco mais velho, trabalhador, tem família, e que busca a EAD pela flexibilidade que a educação à distância oferece. Mas a idade está diminuindo, o que demonstra a maior aceitação da modalidade na nossa população. Professor, eu tenho uma dúvida. O ensino remoto, a gente pode dizer que ele é uma extensão do ensino à distância? O ensino remoto foi uma experiência importante, é uma experiência importante, e ele, na ampla maioria dos casos, foi uma educação à distância com uma qualidade ruim. Porque as pessoas foram obrigadas pela pandemia a migrar para o ensino remoto, sem planejamento, sem garantir acessibilidade a alunos, professores e funcionários de instituições, sem serem capacitadas para isso, sem ter os recursos adequados para isso. E o resultado é que em muitas redes públicas, especialmente, os alunos não tiveram praticamente nada, nem de ensino remoto, ficaram muito com impresso, WhatsApp, olha lá. E nas redes privadas, na rede privada, essa migração pura e simples da aula expositiva tradicional para o ensino remoto gerou uma revolta muito grande, a chamada crise das telas fechadas, né? Alunos que não se dispunham a participar com telas abertas junto ao professor, e aí são variados os problemas encontrados. Por quê? Novamente, se a aula expositiva já é algo que não funciona no presencial, com pouca participação e tudo mais, muito centralizada no professor, quando você migra a aula expositiva, pouco participativa, para o ensino remoto, ela fica muito pior, muito mais chata e muito menos eficaz. Então, o ensino remoto é uma experiência de educação à distância, mas uma experiência ruim, uma experiência sem planejamento e sem o preparo adequado. É o que foi possível. Sim, e muito por conta da pandemia, né? Mas o senhor acha que existe futuro para essa modalidade também? O ensino remoto não é modalidade. O ensino remoto é um tipo de educação à distância que, como eu disse, foi feita com pouco planejamento e de forma emergencial. Sim. Então, a expectativa é que a mudança de cultura que, de certa forma, está sendo gerada na pandemia, especialmente dos professores e das famílias, em relação ao que a EAD pode fazer ou não, nos seus limites e possibilidades, certamente nenhuma escola e nenhuma instituição de ensino superior vai poder voltar da mesma forma.
alguma carga horária, alguma atividade, alguma coisa vai ter que passar a ser ofertada em EAD, por modelos híbridos ou não. Porque também, apesar de ter sido uma experiência, às vezes, muito traumatizante para todo mundo, também ajudou a alguns verem que é possível você ter educação à distância, desde que tenha o planejamento e a capacitação adequada. Certo. Professor, para a gente concluir aqui a nossa conversa, a gente está num programa voltado para jovens. Eu queria que o senhor deixasse um conselho para esses jovens que pretendem, né, ingressar aí no ensino EAD. Olha, quem é jovem hoje tem que entender que boa parte dos cursos superiores formam pessoas para profissões que provavelmente não vão mais existir no futuro próximo. Ou pelo menos vão ser muito modificadas no futuro próximo. Todas as profissões passam por uma revisão das práticas profissionais a partir especialmente da revolução trazida pela sociedade da informação, pela automação, pela inteligência artificial, pelo machine learning. Então, para quem é jovem hoje, não importa se é da área, vai querer fazer um curso da área da saúde, da área de humanas, da área de ciências sociais aplicadas, seja qual for a área, você precisa entender que a tecnologia ela vai modificar a profissão, já está modificando a profissão para a qual você se prepara. Então, você precisa se dedicar muito, entender esse mundo, ser um ótimo leitor e um leitor voraz, corte da sua vida o máximo que você puder do tempo que você dedica a redes sociais, elimine isso da sua vida, se dedique aos livros, se dedique aos clássicos e se dedique a aprender aquilo que um robô não pode fazer. Porque tudo que existe na sua profissão, que um robô puder substituir pessoas, as pessoas serão substituídas. Então, concentre-se no que é humano e concentre-se nesse diferencial que você precisa ter em relação à automação. Certo. Professor, muito obrigada. Foi muito bom conversar com o senhor hoje. Obrigada. Eu que agradeço, então. Tudo de bom aí para vocês. Tá aí, na entrevista você viu um panorama sobre o cenário nacional. Agora, como é que está o Maranhão nesse cenário de educação à distância? Para falar um pouquinho mais sobre esse cenário local, a gente vai conversar agora com a professora Ilka Serra, que é coordenadora do EMANET, que é o Núcleo de Tecnologias para a Educação da Universidade Estadual do Maranhão. Ela que é graduada em agronomia, doutora em fitopatologia e atua com pesquisas com enfoque em educação à distância e formação de professores. Tá aí, você viu um panorama do cenário nacional para a educação à distância, mas como é que está esse cenário aqui no Maranhão? Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a professora Ilka Serra, que é coordenadora do Núcleo de Tecnologias para a Educação, é o EMANET. Ele é um núcleo para a educação à distância que fica dentro da Universidade Estadual do Maranhão, uma professora que é graduada em agronomia e também é doutora em fitopatologia e também atua aí com pesquisas com enfoque em educação à distância e formação de professores. Seja muito bem-vinda, professora Ilka. Um prazer estar aqui com vocês, Lucas. A gente que agradece. Professora que tem um papel importantíssimo aqui na Educação em Rede. Professora, você veio falar aqui sobre um assunto que é o tema do programa, né? Que é educação à distância. Essa oportunidade que tem surgido aí para todo brasileiro, né, que quer procurar uma profissão, não só agora na formação presencial, mas como na educação à distância. Queria que você desse um panorama para a gente sobre como é a educação à distância aqui no Maranhão. Então, Lucas, para a gente falar de educação à distância, a UEMA, que é uma das pioneiras no Brasil na oferta de curso à distância, é uma honra. Mas a gente talvez precise entender que as pessoas fazem um pouco de confusão. O que é educação à distância? O que é educação híbrida? E tem diferença entre o presencial e a distância? Então, eu preciso te dizer que existem duas modalidades só
reconhecidas pelo MEC, que é o Ministério da Educação no Brasil. A modalidade de ensino presencial e a modalidade de ensino à distância. E nessa perspectiva, a educação à distância ela veio como uma possibilidade a mais de democratizar o conhecimento. Não só agora presencialmente, fisicamente, mas também por um modelo em que ele se especializou ao longo desses anos em ser cada vez mais online, mais digital. Porque também, Lucas, preciso te dizer que a educação à distância não aconteceu como está hoje acontecendo. Hoje nós temos a internet que facilitou muito a vida das pessoas. A educação à distância na UEMA, por exemplo, e na UEMA, quando eu falo Universidade Estadual do Maranhão, eu falo Maranhão, porque a UEMA, como pioneira, foi a 8ª universidade a se credenciar no Brasil para a oferta de cursos à distância. Então, lá em 98, nós apresentamos para a sociedade um modelo de educação à distância que é muito diferente do que a gente vê hoje. Então, só para tu ter uma ideia, a educação à distância era feita através dos fascículos. Então, as pessoas estavam nos diversos municípios maranhenses e os fascículos saíam aqui da universidade, iam para esses municípios, para esses polos, e as pessoas estudavam através do livro didático, né? E um tempo mais atrás era até através das cartas ou da rádio. Então, esse modelo de educação à distância que nós temos hoje é um modelo que está muito mais inovador, é muito mais a proposta do que se apresenta hoje no contexto das tecnologias digitais. A gente está falando de uns 20 anos atrás, mais ou menos, essa coisa dos fascículos? Então, a UEMA vai fazer esse ano 23 anos que oferta cursos à distância. E uma coisa interessante, a UEMA começou a oferta de curso à distância não em nível superior, mas em nível médio. Então, era um projeto do MEC para todo o Brasil, que se chamava Magistério das Séries Iniciais. E a ideia era formar todos os professores leigos que estavam dando aula, mas que não tinham uma formação. E aí, o gestor, à época da UEMA, pensou como fazer isso com 217 municípios maranhenses. E aí foi que veio a ideia de fazer isso através da modalidade à distância. Já existiam algumas outras universidades no Brasil fazendo isso, inclusive o destaque para a Universidade Federal do Mato Grosso, que foi quem nos ensinou os primeiros passos para a educação à distância, e de lá para cá a gente foi aprimorando, foi conhecendo os diversos perfis que envolvem a educação à distância, mas foi um contexto muito importante para o Maranhão. Sim. Então formamos aí, em média, mais de 20 mil professores leigos em todo o estado, naquela época. Né? Então, você pode imaginar o quanto a UEMA tem de expertise nessa área. E realmente, professor, a Universidade Estadual do Maranhão, ela é, de fato, uma referência estadual e regional. Todo o Nordeste, na verdade, reconhece o papel do EMANET, da UEMA, na educação à distância, inclusive com outras instituições pedindo algum tipo de consultoria, não é isso? De mentoria, enfim, em relação a esses conteúdos online. E aí, nessa história toda, surgiu o EMANET, que hoje tem números expressivos, muitos alunos, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o EMANET e o papel dele no Maranhão. Tá, então a UEMA, ela foi, acho que, estratégica na ideia de pensar não ter mais um núcleo de educação à distância. Então, lá em 98, nós tivemos a estruturação de um núcleo de educação à distância. Foi quando começou, né, a se pensar nesses cursos que eu lhe falei anteriormente. De lá para cá, a gente foi realmente tendo uma expertise grande, foi aumentando o número de ofertas de cursos e também de aluno. E foi quando, à época, o gestor pensou, não vamos pensar mais em um núcleo de educação à distância, mas um núcleo de tecnologias para a educação. E aí eu acho que foi uma grande sacada, exatamente porque aí nós não pensamos mais em fazer uma educação que era diferente do presencial e que era melhor, pior, mas uma educação que era mediada pelas tecnologias. Sim. E nesse contexto realmente foi muito interessante. Hoje a UEMA é reconhecida em nível nacional e até internacional, né, por todo o trabalho que foi feito lá no início com a educação à distância. Até hoje temos números expressivos de alunos e também de cursos em diversos níveis, mas a ideia hoje de usar essa tecnologia, mediar a educação por ela, eu acho que foi o mais importante. E é esse o papel da UEMANET. A UEMANET, ela é esse setor estratégico dentro da UEMA, responsável pela mediação tecnológica de todo nível de ensino, seja graduação, seja pós-graduação, seja os cursos em nível técnico, que nós também temos. Mas, para além disso,
Hoje, a UEMANET, ela dá um suporte para toda a universidade e para além da universidade, né? Secretarias de Estado e até, como você falou, nós recebemos muitas visitas de universidades de fora e o mais interessante é ver que isso é um produto que o Maranhão tem, é algo que foi um investimento à época do Maranhão e que hoje a gente colhe os frutos. Perfeito. A gente vai continuar falando sobre o UEMANET, mas antes eu queria falar sobre essa coisa de como evoluiu a educação superior à distância no Brasil de modo geral. A gente sabe que com toda coisa nova as pessoas têm uma resistência no começo, que depois isso vai se quebrando. Hoje em dia, a pessoa que forma na educação à distância, ela tem um diploma igual a pessoa que forma indo na universidade presencialmente, é isso? Não, com certeza. E é uma pergunta interessante, né, para a gente esclarecer. Desmistificar, né? Desmistificar, tirar a ideia de que uma é melhor ou pior do que a outra. Não, são modalidades diferentes. Mas ela tem a mesma qualidade, né? Nós temos universidades a UEMA mesmo é reconhecida pela sua qualidade de oferta de cursos. E em relação à certificação, sim. O aluno, inclusive isso pelo próprio decreto, né, que regulamenta a educação à distância, não há diferença entre um diploma do presencial e um diploma da educação à distância. O aluno é o mesmo. Ele só escolheu uma forma diferente de fazer a educação ou a sua formação. E realmente você traz um contexto de que um tempo atrás, eu imagino que hoje diminuiu muito, mas as pessoas tinham muito essa ideia de que a educação à distância não tinha qualidade. Era um curso que o professor estava não sei aonde, o aluno também estava não sei aonde e nós fazíamos de qualquer jeito. Não, isso realmente a gente precisa desmistificar. Para falar a verdade, Lucas, a educação à distância dizem que é muito mais difícil do que fazer um curso presencial, porque ela exige de você algumas habilidades. Por exemplo, você tem que ter uma disciplina muito grande, você tem que ter uma autonomia de estudo, porque por mais que você tenha lá o suporte do professor, do tutor, mas você tem que ter a sua autonomia. Que horas eu preciso estudar? Ou quanto tempo eu preciso estudar? Coisa que talvez o aluno no presencial ele não se preocupa, porque ele sabe o horário que ele tem que estar em aula. Sim. E, bem, na educação à distância é diferente. Então eu penso que isso já foi muito desmistificado. Eu acho que a pandemia trouxe um papel importantíssimo nesse aspecto. Hoje você falou de números, né? A educação à distância ela só cresce em números expressivos em todos os níveis, né? Seja num curso de graduação, seja no nível técnico. Nós temos diversos cursos técnicos à distância. A UEMA também oferta cursos de aperfeiçoamento, que são os FIC. Então, ela só cresce e eu penso que a tendência vai ser essa. E no futuro penso que até a gente nem vai falar mais dessa EAD presencial. Dessa separação. Vamos falar de uma educação que vai ser mediada pelas tecnologias quando for necessária. Quando não for necessária, o aluno vai estar ali com o professor, interagindo. E a gente só vai ter a crescer, né, no desenvolvimento da educação. Agora, professora, ao longo de todos esses anos, por exemplo, aqui a gente já tem mais de 20 anos aqui com esse núcleo, né, com essas atividades da universidade em relação a ensino à distância. O perfil do aluno mudou ao longo desse período ou não? Sempre foi a galera mais jovem ou a galera professora, enfim? Mudou muito, sim, Lucas. Nós tínhamos, sim, um perfil bastante diferenciado. Eram pessoas que trabalhavam, eram pessoas que não tiveram a oportunidade de estar em sala de aula e tiveram que trabalhar muito cedo. E, bem, um perfil muito grande de mulheres que muitas vezes têm que assumir a casa para o esposo trabalhar. Então, esse perfil hoje ele muda. Nós temos cada vez mais jovens entrando para os cursos à distância, nós temos cada vez mais homens, mulheres, esse perfil ele está bem diverso, né? Muito diferente do que foi anteriormente. Se você pegar o perfil, eram de pessoas com mais de 50 anos que faziam educação à distância, nós tínhamos idosos, 60, 70 anos, que faziam curso à distância. E se você pega o perfil hoje dos nossos alunos, são alunos muito jovens, que saem do ensino médio e procuram os cursos, né? Pelo menos no estado do Maranhão a gente vê esse crescimento muito grande. Que bom. Agora, professora, sobre os cursos que são oferecidos aqui na universidade, já a gente vai falar sobre como você que está interessado em emergir aqui na educação à distância, consegue fazer isso através do UEMANET. Mas antes, vamos falar sobre os cursos que são oferecidos aqui. Você falou, tem curso de graduação, tem curso de pós-graduação. Fala um pouquinho sobre os perfis de cursos. Tá, temos nos diversos níveis. Temos cursos de aperfeiçoamento, que são aqueles cursos FIC, cursos de curta duração,
de 200 horas, 180 horas, de 3 meses. Essa é uma modalidade que a UEMA agora tem investido, inclusive por um convite do próprio MEC. Né? Como a UEMA tem uma dimensão muito grande, hoje nós estamos em 42 polos de apoio presencial no estado, dando uma cobertura praticamente para todo o estado do Maranhão, a UEMA então foi convidada para fazer parte de um programa que é o programa que mais qualifica, que é a qualificação de jovens, de quem tiver interesse em diversas áreas, através desses cursos FIX. Temos cursos técnicos à distância. A UEMA, Lucas, é a segunda universidade no Brasil, estadual, no Brasil, a ofertar cursos técnicos à distância. Então, todas as outras universidades que estão ofertando cursos técnicos, eles são os institutos, que têm a prerrogativa, né, de fazer cursos técnicos. E a UEMA, junta com uma outra universidade, que é a Universidade Unimontes, que fica em Montes Claros, em Minas, são as duas universidades estaduais que ofertam cursos técnicos. Então, temos diversos cursos técnicos também. Cursos de graduação, e aí nós temos cursos de bacharelado, temos cursos de licenciatura, que é para formação de professores, e temos cursos tecnólogos. Hoje são os mais concorridos. São aqueles cursos que tem ali entre 2 anos, 2 anos e meio. É um curso de nível superior e é um curso que te coloca logo no mercado de trabalho. Isso. Então, temos as pós-graduações. Então, temos em média 10 pós-graduações em nível de especialização. E temos um mestrado que ele não é na modalidade à distância, mas ele é na modalidade semipresencial. Então, a UEMA faz parte de uma rede em nível de Brasil, que tem 10 universidades estaduais que fazem esse programa em rede, que é o PROFEI. É um mestrado para formação de professores que atua com educação especial. Então, é um mestrado que ele tem uma configuração de uma modalidade à distância. Perfeito. Então, tem essa cartela toda aí de cursos, está disponível no site do EMANET para quem estiver interessado acessar, não é isso? Agora, queria só acrescentar, na verdade, queria te chamar a atenção, para desmistificar, a gente estava falando sobre desmistificar. Você que está interessado, entra aqui no EMANET e faz esses cursos. Sai com diploma, já consegue ir para o mercado de trabalho, igual como o seu primo, seu irmão fez indo para a universidade. É isso. Igual, não tem diferença. Perfeito. Então, eu costumo falar que quem sai com o diploma da Universidade Estadual do Maranhão para EAD, esse diploma ainda vale mais. A UEMA são 23 anos fazendo educação à distância no Brasil. E aí, professora, como é que entra? É vestibular? Como é que acontece isso? Para os cursos nível técnico, nível FIC, nível técnico, são seletivos, mas através de um edital, que é um edital aberto. Para os cursos de graduação, aí são vestibular. A UEMA oferece de 2 em 2 anos vestibular específico para a educação à distância. Entendi. E aí a pessoa tem que ficar de olho aí nos canais da universidade para poder ver. Em breve teremos agora, em 2022, já vamos lançar o edital para o vestibular EAD. Ah, perfeito. Olha, você já fica prestando atenção. Agora, só para a gente ir concluindo aqui a nossa entrevista, professor, eu queria só pontuar sobre pandemia, porque durante esse período pandêmico a gente viu que todo mundo correu para a tecnologia de alguma forma, né, para se salvar ali no seu trabalho, no seu estudo. Você percebeu que cresceu muito a procura por educação à distância, no caso do EMANET, durante esse período? Muito. Nós temos a plataforma SCADA, que é a plataforma de cursos abertos da UEMA. É uma plataforma de cursos à distância, totalmente gratuito e sem nenhum pré-requisito. Né? Qualquer pessoa que queira conhecer um pouco sobre determinado assunto, nós temos ali hoje quase 32 cursos totalmente gratuitos. Nós tínhamos, antes da pandemia, 300 mil alunos, né? Pessoas do Brasil todo, fora do Brasil. Que já é muita coisa. Já é muita coisa. Depois da pandemia, depois exatamente ali de meados de julho de anos 2020, nós tivemos hoje nós estamos com quase 700 mil alunos. Nossa, é muita coisa. Então, foi um crescimento muito grande, as pessoas viram a possibilidade de estudar à distância, de conhecer, de aprender sobre algo que tenha interesse. Então, penso que essa é uma tendência que não vai diminuir, é uma tendência que só cresce no Brasil todo e no estado do Maranhão não foi diferente. Está se consolidando aí como parte da vida das pessoas e como uma opção forte, né, para capacitação, para formação. Muito forte. Eu imagino que você antes precisava fazer um curso, você se matriculava, tinha que ter um tempo disponível ali, às vezes se deslocar em distâncias muito grandes. Hoje você de casa, a qualquer momento, você pode fazer um curso.
E essa é uma possibilidade que realmente vem fortalecer algo que o Maranhão precisa muito, que é de qualificar os seus profissionais. Perfeito. Para a gente encerrar, a gente vai ouvir agora alguns depoimentos, na verdade, alguns depoimentos de pessoas que fizeram educação à distância, se formaram, estão no mercado de trabalho, são cases de sucesso, a gente vai ver já, mas antes, só para a gente encerrar a nossa entrevista, conselho para o pessoal que está assistindo a gente, uma galera jovem, está aí atrás do seu futuro profissional, que conselho a senhora poderia dar para essas pessoas em relação à educação à distância, nesse momento que eles estão passando agora? Bem, primeiro a gente já falou muito, né? Precisamos realmente desmistificar. A educação à distância, ela tem total qualidade como presencial. E um conselho que eu daria para os jovens é que vocês estejam com uma mente mais aberta, que vocês possam cada vez mais conhecer. Nós estamos nessa era do conhecimento, uma sociedade cada vez mais hiperconectada. E a ideia é que você esteja hiperconectado, mas pensando no seu futuro, na sua formação, naquilo que você pode aprender, seja estudando no presencial, mas também as inúmeras possibilidades que a educação à distância e os diversos cursos que tem aí, e você pode usufruir deles, seja aqui na UEMA, seja em outra universidade, mas tenha essa mente aberta, porque o mais importante é você obter o conhecimento. Tá certo, perfeito. A gente acabou de conversar com a professora Ilka Serra, que é coordenadora aqui do UEMANET, que é o Núcleo de Tecnologias para a Educação da Universidade Estadual do Maranhão. Seja muito bem-vinda sempre, professora. Obrigado. Obrigada, imagina, eu fico super feliz e para mim é uma honra falar de educação à distância. É isso. Tá certo, obrigado, professora. E agora a gente vai ver esses depoimentos do pessoal que fez educação à distância e eles contam pra gente como foi essa experiência. Vamos ver agora. Nós temos uma empresa já, né, que a gente começou porque tinha vontade, né, e apesar da formação de administradora e ele como médico veterinário, para a gente atuar, né, trabalhar, é importante e é obrigatório, na verdade, a formação como guia. Eu já trabalho como professor e a gente trabalha no interior, então EAD foi assim, a gota d'água para a realização desse sonho, porque através da EAD eu pude conseguir realizar o sonho de poder estar me formando em uma universidade pública. E principalmente a UEMA, porque assim, ela já faz parte de toda a minha história. E a nossa reportagem tem tudo a ver com a área que eu estou cursando, curso de Geografia. Então a gente procura mostrar a nossa cultura, o modo que a gente vive aqui, a agrariedade da nossa terra, para que a gente possa ter esse concílio de uma com a outra. Eu assisto videoaulas, tem alguma explicativa que eu tenho, aí eu basto, aí quando é à noite eu fico olhando os vídeos para estudar. A UEMANET hoje, para mim, ela representa a questão de todo o meu conhecimento que eu adquiri profissionalmente. Eu andei até mais ou menos 6, 7 anos de idade, normalmente como qualquer outra criança, até que de um determinado tempo eu comecei a sentir muita fraqueza nas pernas, principalmente. Sabe aquela sensação de que você está em pé e a qualquer momento as pernas vão faltar e você vai cair? Era mais ou menos isso. Eu fui parando de andar aos poucos até que eu chegou ao ponto de eu não andar mais, ficar de uma vez na cadeira de rodas. Foi muito importante esse curso ter vindo para cá, porque eu acho que ele ajuda muita gente a abrir mais, né, campo de visão, né? E ampliou o nosso conhecimento sobre o Maranhão. E eu acho que aproxima. O Maranhão é um estado muito grande, né? E muito rico. E eu acho que é importante todo mundo fazer esse curso, né? Quem está na área, principalmente. É importante que a gente conheça mais sobre a nossa história, sobre a geografia do estado. Eu trabalho à tarde, mas assim, como a gente não mora próximo da escola, a gente fica um pouco distante, não tem que pegar transporte escolar, então a gente sai um pouco cedo. Então, geralmente, eu estudo mais à noite, ou pelo computador ou pelo tablet. Então, a TV Quilombo veio para somar com o meu curso de Geografia. Queria que eles participassem do curso, né? Porque é um curso à distância, é muito importante. Ia ser muito importante para a nossa comunidade também. E levar mais conhecimento aos povos indígenas, para os brancos também. Na questão da solicitação da empresa, tinha um pré-requisito que era necessário que o candidato tivesse o curso técnico em manutenção e tivesse o registro no CREA. Na questão da disputa de vaga,
só tinha eu de mulher com 52 homens. Quem ganhou? Eu. Eu tenho a Aline, que é a nossa tutora do Polo de Pedreiras, tutora presencial. Ela é uma excelente pessoa, ela acompanha a gente, auxilia. Superou todas as minhas expectativas, o curso é muito bom, é muito bem organizado. A gente aprende mesmo. Eu já penso nas especializações, né? Quero fazer pós em educação especial, psicopedagogia. E eu quero, sim, um dia exercer a profissão e ajudar outras pessoas. Aí, muito legal, né? Escolher um curso é muito importante, mas mais importante ainda, independente de ser presencial ou à distância, é você escolher um curso que você goste de fazer. Recado dado, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, a gente volta com mais Educação em Rede para você. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação. Aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente. Com novas demandas e exigindo novas habilidades, ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação.
o EMANET. Diminuindo distâncias e construindo história. Estamos de volta com Educação em Rede e hoje o tema do programa está sendo Educação à Distância. E eu faço uma pergunta para você, será que tem algum curso virtual para você na nossa agenda cultural? Quem traz essas novidades para a gente é a Tâmara. É com você, Tâmara. Oi, Lucas. Oi, pessoal. Voltamos com a nossa agenda cultural e com uma dica para quem quer fazer mestrado. Estão abertas até o dia 10 de dezembro as inscrições para o curso de mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação e Sistemas, PEX-UEMA. As linhas de pesquisa são Telemática e Automação e Tecnologia da Informação. Com duração mínima de 18 meses e máxima de 24 meses, o curso será em regime integral, com aulas no Centro de Ciências Tecnológicas CCT-UEMA, no campus Paulo VI. Mais informações, acesse o edital em uema.br. Agora eu tenho uma dica para quem é professor. A plataforma Escada, em parceria com a CAPES, oferece 5 cursos voltados especialmente para quem é professor, mas que também pode ser realizado pela comunidade em geral. Os cursos são Psicologia da Educação, Mediação em EAD, Como produzir videoaulas, Desenho didático para o ensino online e Multimeios em Educação. Para fazer sua inscrição, basta acessar escada.com. Lembrando que a plataforma Escada possui mais de 30 cursos disponíveis, todos gratuitos, sem pré-requisitos para acesso, com certificação e carga horária de até 100 horas. E eu ainda tenho mais uma dica, mas essa é um pouquinho diferente daquela que costumamos dar. É uma dica de saúde. Estamos no mês de outubro, falando do já conhecido Outubro Rosa. A campanha, que virou lei desde 2018, busca compartilhar informações e proporcionar debates sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Agora vamos assistir uma breve mensagem do secretário adjunto da Assistência à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, SES, Carlos Vinícius Ribeiro, falando de um projeto muito legal de prevenção ao câncer de mama promovido pelo governo do estado do Maranhão e chamado de Blitz Rosa. Vamos conferir. Durante esse mês de outubro, a gente tem incentivado as mulheres a procurarem os serviços de saúde estaduais para realizarem a mamografia. Então a gente institui um projeto chamado de Blitz Rosa, no qual a gente vai fazer a busca ativa dessas mulheres para realizar os exames de mamografia. Além disso, todos os equipamentos da rede estadual eles estão disponíveis para a realização da mamografia sem a necessidade do encaminhamento para a realização do exame. Então, todas as pacientes que precisarem, que necessitarem, que quiserem fazer o exame de mamografia durante esse mês de outubro, as unidades elas estão à disposição para receber essas pacientes. Lembrando que o público-alvo da mamografia nesse caso são pacientes de 40 a 69 anos para a realização desses exames de mamografia. É importantíssimo que as mulheres busquem esse exame, a realização do exame, porque se o câncer de mama ele foi identificado precocemente, 93% até 93% dessas mulheres que foram identificadas no começo têm chance de cura. Então, por isso, a importância da realização do exame preventivo. Bom, a Agenda Cultural da Educação em Rede vai ficando por aqui e a nossa maior dica de hoje é: previna-se, não espere, faça o autoexame e se perceber qualquer alteração, procure imediatamente um médico. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Tâmara. A Tâmara trouxe dicas aí da nossa agenda cultural e também trouxe um recado importante sobre Outubro Rosa, que é a campanha de prevenção ao câncer de mama. A gente já está no fim de outubro, mas é sempre bom lembrar da importância da prevenção, né? Homens
vocês estão aí assistindo a gente, conversem aí com suas parceiras, mães, irmãs, namoradas, sobre a importância da prevenção dessa doença e quando puder também visite o médico, porque essa doença pode dar em homens também. Essa é uma missão de todos nós. E como em todo programa, a gente vai ter a nossa dica de livro. Dessa vez não podia ser diferente, sabe por quê? Porque no próximo dia 29 é celebrado o Dia Nacional do Livro. A escolha da data em homenagem ao dia em que foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, lá no Rio de Janeiro, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a colônia, isso em 1810. E dessa vez, eu que sempre chamo alguém para dar dica de livro aqui na Educação em Rede, gostaria de dar a minha dica, um livro que eu li e que eu acho que vale muito dar essa dica para vocês. E eu estou falando do livro Além das Lendas, do escritor maranhense Iramir Araújo. Esse livro apresenta histórias que têm como mote algumas das lendas urbanas mais conhecidas do Maranhão e por meio delas são concebidas 5 fantásticas histórias envolvendo Dom Sebastião, Praia do Olho d'Água, Serpente Encantada, a Manguda e também a do Palácio das Lágrimas. Para converter em traços os roteiros criados em torno dessas narrativas fabulosas, foram convidados 5 artistas maranhenses muito talentosos. Eu estou falando da Amanda Belo, do Beto Nicásio, Marcos Caldas, Ron Freire e Ronilson Freire. Todos eles têm um trabalho incrível relacionados à literatura, à ilustração, à produção de quadrinhos até. E isso faz com que o Além das Lendas seja uma dica incrível para você que quer conhecer um pouco mais da literatura nacional e também da literatura maranhense. Tá aí, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais Educação em Rede. Não esquece que é toda quarta-feira às 7h30 da noite, com reprises aos sábados às 5 da tarde, tá certo? Se você quiser sugerir alguma pauta, você pode comentar nas redes sociais do UEMANET. É @UEMANETOficial, tá certo? Deixa o seu recado lá, que depois a gente dá uma olhada e quem sabe a gente consegue colocar aqui no nosso programa. Eu espero você semana que vem. Até lá! Parceira da TV Educação. Caminho para o Saber.